Obrigado, presidente Carlos Viana. Senhor Antônio, quando o senhor percebeu que o senhor recebia recursos que tinham como origem descontos não autorizados pelos aposentados? Nunca foi minha responsabilidade fazer essa... A pergunta não foi essa. Quando o senhor percebeu? Perceber que eu recebia de desconto indevido? Sim. Após a operação, onde, ao meu ver, existe uma generalização equivocada. Porque atribuir que 97% das afiliações são fraudulentas, eu acho isso grave demais. Isso foi a Defensoria Pública e uma amostragem de 1.400, numa amostragem de 1.400. Mas foram elas que sentaram aqui. Aqui a gente teve 10 pessoas até agora. Tudo bem, ok. A gente teve policial federal aqui. Posicionamento. A gente teve policial federal aqui, senhor Bruno Oliveira, com medo de depor, numa oitiva secreta. A gente teve o senhor Rubens Oliveira, que foi seu funcionário, seu administrador, com medo. Era nitidamente que ele estava envergonhado e com medo. Mas ele não tem o seu poder aquisitivo de contratar um advogado brilhante como o doutor Kleber Lopes, que eu acompanhei na tribuna a defesa em relação ao deputado Chiquinho Brazão. É brilhante. Kleber Lopes é brilhante. O senhor contratou o Pelé da advocacia criminal. Ao contrário do senhor Rubens, que mora no Guará e que estava aqui, era nitidamente, era constrangedor o medo que ele estava sentindo. Então a gente teve aqui uma defensora pública, a Patrícia Betim, com dificuldade de depor. A gente teve Eliane Vegas, da CGU, com dificuldade de depoimento. A gente teve José Carlos de Oliveira, com dificuldade de depor. E o senhor está muito confiante. O senhor confia numa advocacia de peso, o senhor confia nesse esquema aqui. Esse esquema aqui, ele dá de 10-0 no PowerPoint do Deltan Dallagnol. O senhor conseguiu unir pessoas do Senado, do Poder Judiciário, do Executivo. É muito recurso. A gente tem pessoas aqui com HC Plus, HC Econômico, HC de primeira classe, HC Black Signature. É o dinheiro. O senhor está mais confiante que o Nelson Williams. E o senhor Kleber Lopes é um advogado que dá de 10-0 no Nelson Williams. É fantástico. Eu fico vendo aqui, eu estou sentado aqui desde o início, eu não faltei nenhuma das 10 audiências. O Kleber, senhor Kleber, doutor Kleber Lopes, treinou o senhor muito bem, nítido. Ele mexe até a boquinha aqui, involuntariamente, parece um ventrículo quando o senhor responde. Eu fiquei olhando aqui, mas parabéns, eu não vou condenar a advocacia. Só que nesse ponto tem um limite, um limiar muito estreito, que é diferente da defesa do deputado Chiquinho Brazão. É o limiar entre defender o crime e o criminoso. Isso aqui que foi feito no nosso país é um verdadeiro escândalo. É recorde de audiência na TV Senado. A gente tem mais de 50 mil pessoas assistindo agora, senhor Antônio. E eu não quero incriminar o senhor. Eu nunca fui mal educado com ninguém aqui. Só que a sua confiança, eu vou ser muito sincero, mexe comigo e me preocupa. Porque daqui a pouco a gente vai falar que o culpado são os aposentados, que não tem culpa. Os aposentados é que são culpados. 97% dos aposentados que foram descontados pela Ambev são culpados. E eu vou fazer uma pergunta, e primeiro eu agradeço a presença do senhor, que o senhor poderia chegar aqui e não falar nada. Agradeço a presença do advogado Kleber, do Murilo. Eu gostaria aqui de saber se o senhor teve alguma interferência na contratação do senhor Henrique Lewandowski para advogar para a Ambev. Bom, primeiro só fazer algumas colocações que são feitas e... Não, aqui... eu peço só... Tudo bem, o senhor quer... Não conheço, não tenho relação nenhuma, não tenho influência de forma alguma. A única influência que eu tenho são nas minhas empresas, certo. Somente isso. Você sabe por quê, senhor Antônio? Porque a Rede Globo de televisão, através da jornalista Malu Gaspar e o jornalista Johan Heller, eles citaram aqui, investigações da Polícia Federal indicam que Antônio Camilo Antunes possivelmente teve acesso prévio às diligências da operação sem desconto, evidenciado pela retirada de veículos de luxo de seus endereços e pela sua saída do país dias antes da operação. É a TV Globo que está falando. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor falou aqui que, diante desses fatos, pergunto de forma direta, o senhor recebeu informações sobre a deflagração da operação sem desconto? Eu já respondi essa pergunta, mas vou respondê-la quantas vezes necessário. Por favor. Esses veículos ao qual o senhor se refere são os colocados no shopping, aqui no Pier 21 em Brasília. Sim, são esses. Não conheço nem quem são os proprietários.
não sei de quem são, nem de quem eram. A questão de fazer uma ligação, esses veículos, na minha pessoa, foi porque meu filho, conforme disse, ele tirou uma foto, comentou com um amigo, meramente isso. Meramente. Outra coisa, só para responder aqui. Por favor, senhor Antônio. Eu sou um brasileiro digno. Você gosta de falar que eu tenho, que fiquei sabendo de operação, que isso, que aquilo? Eu vou falar alguma coisa para o senhor. Sim. Todas essas reportagens, elas são replicadas de uma história mal contada. Mas essa aqui foi assinada pela Malu Gaspar, por isso que eu perguntei. Não, tudo bem, não há problema. Sim. Mas se eu ver a raiz dela, é a mesma de outros que foram publicados em outros veículos menores ou de tão importância e respeitado como Metrópolis. Mas eu lhe asseguro, o deputado, sim, senhor é fake. Senhor Antônio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque o tempo corre. Relatos da imprensa, isso aqui também é do Jornal o Globo, tá? Relatos da imprensa indicam que o senhor esteve presente no gabinete do senhor Everton Rocha, no Senado Federal, em pelo menos 3 ocasiões, para tratar de pautas legislativas. O senhor confirma que compareceu a esses encontros aqui no Senado Federal? Com o senador Everton, não. Tive ao gabinete dele, mas não com ele. Poderia detalhar quem participou desse momento que o senhor esteve no gabinete? Adroaldo, conforme eu já falei, na divisão da doação de uma receita médica para uma das funcionárias. Certo. E o assunto que eu tive com o senador Everton, na costelada na casa dele, foi para falar de cannabis. Tá. Aproveitando que o senhor falou em deputados, senadores, pode citar nomes de deputados, senadores ou assessores parlamentares com que o senhor dialogou sobre os convênios de associações ou outros interesses, porque acredita que suas visitas se tornaram sigilosas? Há algo nessas agendas que incrimine ou constranja terceiros? Deputado, não existe essa rede de relacionamento minha com parlamentares, qualquer que seja. Haja visto que vocês são um grupo inteligente e seleto. Pergunte a quem me conhece aqui dentro dessa casa. Ninguém me conhece. Porque eu não tenho interesse, eu não trabalho com o governo, qualquer que seja as suas esferas. O único interesse que eu tive foi a pauta da cannabis. Somente isso. Senhor Antônio, o senhor me confirma aqui que é uma reportagem da CNN. Por exemplo, 2 empresas de telemarketing em Brasília, a Calvox Contact Center e a ACD Call Center True Trust, estão entre as investigadas. Ambas tinham em comum um sócio ligado a Antunes, ao senhor, né? O senhor Antônio. Domingos Sávio de Castro. E chegaram a contratar centenas de funcionários no final de 23, período que dispararam os casos de descontos irregulares. Esses call centers ligavam para segurados ou atendiam reclamações, porém desviavam ou neutralizavam as denúncias, evitando que chegassem oficialmente no INSS. E isso chamou muita atenção da gente aqui, que é o senhor participando de empresas que nitidamente se tornou uma lavagem de dinheiro, porque os números que o senhor apresenta são muito inferiores ao número de aposentados que tiveram descontos irregulares, e aí são serviços prestados que não são devidamente prestados, porque o número é muito inferior, e o senhor atende reclamações e impede que essas reclamações cheguem ao INSS. Eu gostaria de saber se isso é um fato, se isso também é uma invenção. Primeiro, eu acho que nós temos que fazer uma correção da seguinte forma. Existe uma nomenclatura que está sendo muito confundida, embora no CNAE saia realmente como uma atividade de call center. Tanto a Calvox quanto a CDS, com o nome de fantasia de True Trust, elas faziam serviço de saque. Por quê? Fazendo parte do ACT, era necessário que cada associação tivesse um canal de comunicação com seus associados. À medida que essa demanda foi aumentando, eu vi uma oportunidade de prestar esse serviço. Fiz investimento, contratei prestadores de serviço e que atendiam somente na CDS, da qual o senhor Domingos Sávio foi meu sócio até o momento em que eu descobri uma situação que nos levou a romper a sociedade. Mas só para o senhor ter a certeza seguinte, esse aí é um detalhado... É que só me resta 40 segundos, aí eu encerro, aí o senhor conclui. Perdão, bem, senhor Antônio. Tá bom. Senhor Antônio, qual era o motivo dessas reclamações em sua maioria? E eu gostaria aqui... de forma alguma eu vou incriminá-lo ao senhor, mas eu vou ser muito sincero, é muito difícil acreditar. A única percepção que eu tenho aqui é que o senhor é muito criativo, muito criativo. Eu acredito que para atividades lícitas ou ilícitas, isso é a CPMI que vai investigar, é a Justiça, é a Polícia Federal. Mas o senhor é por demais criativo.
Só que custa acreditar que todo esse esquema foi feito apenas com um caráter de aplicação de serviço e não fruto do roubo. Porque um depoente esteve aqui e mencionou, não há como esse negócio ter sucesso se não roubarem. Então, o senhor pode terminar. Agradeço muito a sua presença. Desejo que a verdade esteja sempre presente e que a gente, no final da história, a gente descubra tudo o que aconteceu. Obrigado, presidente Carlos Viana. Deputado, eu acho que o seu desejo se reflete também no meu. Eu acho que a verdade ela tem que aparecer. E conforme eu acho que... Vou voltar aqui um pouco quando o senhor fala da minha segurança. Sabe por que eu estou seguro? Eu tenho a verdade. O serviço foi prestado. Eu trago, e a Polícia Federal já está com, se não estiver, já está recebendo agora, porque fizeram uma solicitação de ordenamento dessas documentações, são 18 milhões de páginas de serviços prestados pelas minhas empresas aos meus clientes. Eu não vim aqui para caluniar quem quer que seja, falar que isso é ilegal, que todo o sistema é falho, sem trazer um único documento comprovando que isso acontece verdadeiramente. Não, tudo bem. Isso, quanto a isso daí, é uma coisa que... se eu quero... não, sim, então ali, ó. Ali seria somente um demonstrativo da minha empresa, da CDS, que recebeu mais de 300 mil ligações, que elas são das mais variadas, confirmando serviços, onde é que tem convênio ou até mesmo o cancelamento. E cada ligação dessa, cada observação desse registro ali, ele tem ela gravada. Para encerrar, por favor. Gravada e com o Pix enviado quando foi o motivo de desfiliação. Então eu acho que realmente o que faltou às pessoas aqui é realmente a verdade do documento do serviço prestado, que pode ser auditado à luz do dia por quem quer que seja. Com a palavra por 10 minutos, deputado Coronel Crisóstomo.